pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui. Eu sou a Sheila. Eu sou o Luciano, boa noite. E este é o canal Sheila na Espanha. Sheila na Espanha, isso aí. Nós viemos novamente, sequência do outro vídeo, né? Que a gente já aproveita, já faz logo dois. Tem que aproveitar, né? Mas esse vai ser mais curtinho. Esse é tá, pequenininho. Pessoal? Esse é só uma dica. Primeiramente, né? Você chegando aqui, você conseguindo um aluguel, você tem que se empadronar. Por quê? É muito importante isso, tá, pessoal? É um vídeo curto, mas é muito importante. Por que se empadronar? Empadronamento é o que... Lembra que a gente falou que são 3 anos para você conseguir o documento? Esses 3 anos começam a contar a partir do momento que você se empadrona na Espanha. Exatamente. Tá? Se você não se empadronar, você não conta que você está aqui. Você tem que estar contando a partir do que você está empadronado. Onde fazer o empadronamento? São nos ayuntamentos. Que aqui, é na prefeitura. que são que a aqui prefeitura. se chama ajuntamento. Qualquer, de onde você estiver. Entendeu? Mas o que você, para você se empadronar, você precisa ter um contrato de aluguel. Né? Ou ter uma direção. Porque assim... Ou ter uma direção, exato. Ou ter uma direção... Se você vem, vamos supor... Que é o endereço, né? Se você vem para casa de algum parente, tal, tudo, e ele pode estar te empadronando, perfeito. Entendeu? O seu tempo já começa a correr dali. Aí você tem tempo para procurar as coisas suas tranquilamente, né? Mas é muito importante, pessoal, assim que chegar na Espanha, primeira coisa, procurar se empadronar. Porque assim, tá? Se você estiver aqui na Espanha 6 meses e não tiver empadronado, é como se você não estivesse aqui na Espanha, você não existe. Então, esses 6 meses que você deixou de se empadronar, você perdeu. Exato. Então, você chegou aqui, a sua intenção é ficar, é já buscar o empadronamento. Isso. Com quem está te dando o contrato de aluguel, ou com quem está te acolhendo na casa, onde quer que seja, você precisa, primeiramente, ir atrás do empadronamento. Número 1, empadronamento. São 2 coisas que eu acho muito importante. Empadronamento e logo depois para você ter uma assistência médica aqui, né? Que é o cartão do médico, saúde. Vamos dizer, o cartão de saúde do médico. Se chama né? CIP. Uma tarjetinha que se chama CIP. E para ter esse cartão de saúde, você precisa estar empadronado. Empadronado. Para tudo que você for Para você fazer arrumar um aqui, trabalho, quase, você vai ter que estar empadronado. Empadronado. Entendeu? Abrir conta no banco, tem que estar empadronado. Colocar os filhos na escola, tem que estar empadronado. Exatamente. Até Tudo porque, tem que estar empadronado. Boa lembrança, porque assim, a escola dos seus filhos praticamente você não escolhe. Geralmente vai ser a mais próxima da onde você está empadronado. Tá? Então, assim, não adianta você estar empadronado, você chegar em Madrid, vamos supor, se empadrona com alguém lá e se muda, você tem que mudar o empadronamento. Exatamente. Entendeu? Principalmente para pôr seus filhos na escola, se você tiver filhos. Se você não tiver filhos, não tem tanta importância assim. Tem porque, mas não tem. Se você entendeu? escolher aquele lugar para viver, a primeira coisa que você tem que ir atrás é do empadronamento. Agora, se você pretende ficar conhecendo vários lugares, aí não tem necessidade, porque você não tem um lugar fixo, né? Mas no caso de você morar, eu vou morar aqui, então se empadrona, porque as suas coisas vão começar a acontecer ali, abrir conta no banco, pôr o filho em escola, arrumar trabalho. Exato. Eles vão sempre estar pedindo o empadronamento. Documentos para empadronamento que você vai necessitar. Passaporte, né? A direção, seu endereço. Contrato de aluguel, se você já tiver um aluguel, você vai precisar do contrato de aluguel para se empadronar. Empadronar. Tá? Quase falhou agora. Tá Falhinha. Falha técnica. Né? Esses são os 2 documentos. Você vai na prefeitura ou pelo site, né? Geralmente agora você marca tudo para um site com o número do seu passaporte, você consegue marcar para fazer o empadronamento, você vai lá e se empadrona. Tendo contrato é muito fácil. Tendo contrato de aluguel, você vai e se empadrona. Ou ter alguém que te empadrone, né? Que faça para você. Vamos supor, meu cunhado chegou, tal aqui, eu peguei, fui lá e empadronei ele através do meu contrato de aluguel. Que eu tenho aqui, como que ele ia ficar aqui e tal, tudo, empadronei ele aqui, entendeu? Só que tem uma questão também. Ele conseguiu empadronar o meu irmão, só que nós tivemos que pedir autorização para a dona do apartamento. Porque antigamente
Não tinha essas coisas, gente, como nós falamos no outro vídeo. As leis aqui mudam muito, muito, Muda muito. bastante. E agora, para você empadronar alguém, você tem uma quantidade certa e você precisa pedir autorização pro dono da casa. Entendeu? Porque é como se essa pessoa estivesse na sua responsabilidade. Exato. Então, tem isso também. Você precisa também estar atento a isso. Se você alugar o próprio lugar você sozinho, tranquilo. Mas se você for alugar e você for empadronar outras pessoas, talvez tenha que pegar essa autorização também para empadronar a quantidade de pessoas. É isso aí. Tá? Outra coisa, eu vou voltar ao cartão De saúde. De saúde, o CIP. Tá? Para você fazer o CIP, que você vai precisar seu passaporte, seu empadronamento e contrato de aluguel não, porque você já tem empadronamento e ali já tem a direção de onde você vive. Né? Então você vai precisar do passaporte e do seu empadronamento. Tá? Você vai até você o ter posto... assistência gratuita no hospital. Mas olha só, não é tão simples também. Você vai ter que ir até o posto médico, você tem direito sim, tá? E vai ter que marcar uma hora, uma cita, que se diz aqui, com a assistente social do hospital. E isso você só pode fazer depois de 3 meses, depois que passar o seu tempo de turismo. Porque o turista ele pode ficar aqui até 3 meses, legal, né? Cartão do CIP, né? Só concluindo, você vai marcar uma cita com a assistente social do hospital e vai lá e vai conversar com ela, entendeu? E ela vai dar um cartão que ele tem validade, tá? Se eu não me engano, é 6 meses a validade do cartão. E depois você vai ter que marcar outra cita com ela para pegar, para validar mais 6 meses e assim todo o tempo que você estiver aqui. Sempre tá renovando. Até você fazer o seu documento, né? Mesmo que você esteja trabalhando, porque se você não tem um contrato, você não tem um número de seguridade social que te dá direito ao benefício médico aqui, né? A partir do momento que você está trabalhando, igual no Brasil, você está trabalhando, você tem direito a assistência médica, né? Normal, né? Não, mas o SUS não, o SUS atende qualquer pessoa, até se estiver sem estar trabalhando. É verdade, né? Faz tanto tempo que eu tô fora que eu já não lembro. Esqueceu. Não, gente, o SUS não é lá mil maravilhas, mas atende qualquer um. Né? Atende o Malimar, mas atende. Vamos lá, vamos falar daqui, né? Então, aqui, se você não tiver esse cartão e você ficar doente ou qualquer coisa, e você for lá, tem que pagar a consulta. E não é barato. Tá? A última vez, quando a gente chegou, que a gente viu, tava 109 euros a consulta. Né? Então, assim, é muito importante fazer isso para você justamente não ter que pagar esse valor, porque imprevisto acontece. Inclusive nas medicações também. Se você tem esse cartão de saúde e você precisa de medicamento, provavelmente é como um postinho do Brasil. Você vai lá na farmácia, que é na farmácia mesmo, e você recolhe essa medicação e não paga. Agora, se você não tiver esse cartão, você vai pagar. Não é questão de não pagar, tá, pessoal? Não se apega a isso, porque às vezes... não é tudo, há né? medicamentos, É o que tiver dentro do... tem medicamentos que você não paga e tem medicamentos que precisa pagar. Porém, vamos supor, um medicamento que custaria 15 euros, um exemplo, sai para você por 4 euros. Um medicamento que custaria 6 euros sai para você por 2 euros. E tem medicamentos que vai ser gratuito. Os teus mesmo foram todos gratuitos agora. Mas o meu foi outra história. O meu foi pela mútua. Isso é para quem está... É outra situação. Né? Mas mesmo pelo CIP, pelo cartão de saúde de trabalho aqui, para quem é ilegal, ele tem direito à assistência médica sim. Tá? Basta você assistir esse vídeo e saber onde você ir e como você tem que pedir. Tá? Então é só seguir esses passos aí e... Essas são as 3 informações muito importantes que assim que você chega na Espanha, você não deve nunca deixar de fazer. Tá bom, pessoal? Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Curta, comenta, põe um likezinho aí. Deixa um comentário, aí faça perguntas que nós vamos responder, nós vamos adorar responder para vocês. Lembrando que nossos vídeos são para você, como se a gente estivesse falando para os nossos amigos. Por isso que nós estamos aqui sentados no sofá, confortável, entendeu? A gente quer uma falar, conversa. A gente quer falar realmente o que a gente viveu. A gente não quer um vídeo assim formal, assim, é uma conversa, como se estivesse conversando com os nossos amigos. E são coisas que às vezes a gente não sabia, nós mesmos não sabíamos desse cartão
de saúde, assim que a gente chegou. Porque A gente demorou pra fazer. não, porque assim, foi assim, eu tinha documento. O meu filho pequeno tinha. Mas ela assim que chegou, ela não tinha o documento. Nem ela, nem o filho, nem o meu enteado mais velho. Entendeu? Então nós não sabíamos. Eu consegui fazer o meu e o do meu pequeno. E o dela, eu procurava outro. Onde eu fui fazer o meu, que era, eu não lembro agora o nome, que é no lugar da assistência sanitária mesmo, né? Eles falavam que ela não tinha direito. E nem o meu enteado. Isso que eles diziam, que eles não têm direito. Então a gente acabou pensando que eles realmente não tinham direito. Entendeu? Aí depois a gente, conhecendo algumas pessoas, tá falando, não, eles têm direito sim, tal, que não sei o que, tal. A assistência social daqui te ajuda muito também, né? Que tem, geralmente na prefeitura tem a parte da assistência social, onde você vai falar que acabou de chegar, onde você pode fazer curso de espanhol gratuito. Aqui, mas a gente tá falando daqui de onde a gente mora, né? Geralmente, porque cada lugar é um. Cada local é um local, mas geralmente todos os locais tem, tem, porque aqui eles já estão acostumados a trabalhar com muitos estrangeiros. E entrando um pouquinho nesse assunto do documento, o meu filho, já que a gente tá falando da parte, né, de saúde, o meu filho, gente, ele teve uma doença grave aqui, uma doença bem grave mesmo. Que eu acredito que tenha sido pelo motivo dele não querer ter. Ele não queria vir pra cá com a gente. Ele veio praticamente na marra. Ele só tinha 17 anos, ele já tinha uma vida, namorada, tudo lá. Então ele não queria vir. Então ele meio que rejeitou. Aí ele se isolou. E aí ele ficou muito doente. Muito, muito, muito doente. E foi pro hospital. Primeiro ele ficou ruim aqui em casa. Ele emagreceu 15 quilos aqui em casa. A gente viu ele com febre sem parar. Febre. Emagrecendo. Até que a gente foi pro hospital e ele tava doente. E aí ele teve que ficar internado, isolado, porque era uma doença contagiosa. E eu não sei se eu posso falar o nome, então não vou falar. Era uma doença contagiosa e ele ficou isolado no hospital. Eu fiquei com ele em contato todo o tempo, porque era meu filho e eu não estava nem preocupada com isso. E, gente, ele teve toda assistência do mundo, como, acho que melhor do que um hospital particular. Foi. Eu fiquei muito, assim, de bobeira. Assim, questão, a saúde é muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa, Eles trataram meu filho assim, com tanto carinho, tão bem, tão bem. Meu filho foi tão bem tratado. E não só no hospital, mas depois que ele saiu do hospital também, eles continuaram dando assistência tanto para ele quanto para todos nós. Eu fiz vários exames depois para ver se eu tinha contraído a doença dele. E ele se curou, graças a Deus, meu filho tá aí cheio de saúde, sobreviveu. Eu acredito que se tivesse acontecido isso com ele no Brasil, eu não sei se ele teria sobrevivido, não. Porque aqui ele teve muito cuidado mesmo, muito cuidado. E graças a Deus ele se recuperou e tá super bem. Então, assim, assistência aqui de saúde, eu falo pra vocês que eu não tenho o que reclamar. Depois eu falo também da minha parte, porque o vídeo não ficar muito longo, eu também falo do que eu tive também. No caso meu não era contagioso, mas foi algo assim bem delicado também. E eu também tive bastante assistência e gasto mínimo. Sabe quanto que eu gastei com meu filho? 0. Todo o medicamento do meu filho foi gratuito, eu não gastei nada. A assistência foi gratuita, ele ficou internado por acho que um mês. Um mês pouquinho inteirinho. Mais, entendeu? Eles tiveram cuidado de deixar ele isolado lá, e tinha um quarto com TV, com Wi-Fi só pra ele. Exatamente. Entendeu? Isso tudo no quarto com banheiro, tudo gratuito. Realmente a gente ficou besta assim, né? Tiveram cuidado com toda a família depois, porque todos da família, como era algo contagioso, todos da família tiveram que fazer exames para ver se não teriam também, entendeu? E foi uma atenção assim muito boa que realmente a gente não esperava. Um atendimento normal no Brasil, sem ser pago, sem nada, a gente não veria, né? Assim, talvez. Eu não sei também, não posso dizer que não veria, porque eu nunca passei por essa situação no Brasil, né? Mas, creio eu, pelo que a gente já viveu... eu tiro pelas minhas gestações, pelos meus filhos que eu tive, que foi marimar. Mas é isso, gente. Não quero falar mal do Brasil, não, porque apesar de tudo eu gosto do Brasil, tá? Não tô falando mal do Brasil, não. Eu acho o Brasil maravilhoso. Eu só não moro no Brasil porque não tem segurança. Porque fora isso... Então ficou a dica aí. Acabou de chegar aqui. Aluguel. Senta o dedo no canudo. Empadronamento. Senta o dedo no like. Aluguel, empadronamento e o cartão de saúde, o CIP. Tá? Onde você faz essas 3 coisas: empadronamento na prefeitura, cartão de saúde no hospital, com assistente social. Tá legal, pessoal? Ficou a dica aí. Um abraço, um beijo. Curte, comenta, dá um like. Ele nunca lembra. Nunca lembra? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.